Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre as especializações da membrana. Na membrana plasmática, na verdade, a membrana plasmática, ela possui, a principal função que eu falei para vocês foi de selecionar, de proteger a célula e etc. Mas ela possui algumas outras funções que a gente chama de especializações de membrana. Então, vejam só. Para que a célula ela possa desempenhar melhor determinadas funções, a membrana plasmática ela pode apresentar certas modificações. Entre elas destacamos microvilosidades, desmossomos, interdigitações, zônula de oclusão e junções comunicantes. Então vamos para a primeira, para a microvilosidade. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês têm bastante. Na verdade, todos nós temos tudo isso aqui que eu acabei de falar. Então a microvilosidade. Lembrando que tudo isso aqui são especializações da membrana, certo? São outras funções que a membrana desempenha, como eu posso dizer, basicamente outras funções que a membrana desempenha. Então, primeiro, nós temos a microvilosidade. Elas estão presentes em determinadas células eucarióticas, certo, gente? E tem a finalidade de aumentar a área de absorção. Eu quero que vocês entendam através dessa figurinha. Prestem atenção nessa figura, ó. Aqui eu tenho uma célula, tá, gente? E aqui seria a membrana plasmática que ela tá vendo? Ela se alonga, formando essas estruturas que a gente chama de vilosidades, de microvilosidades. Então, a função dessa microvilosidade é aumentar a área de absorção. Onde é que nós possuímos isso? No nosso intestino delgado. O nosso intestino é responsável por absorver os nutrientes provenientes da nossa alimentação. Então, é exatamente por esse motivo, porque as células do intestino possuem microvilosidades, que essas células conseguem desempenhar melhor essa função de absorver os nutrientes provenientes da nossa alimentação, tá? Desmossomos, olha aqui na figurinha, ó, eu até coloquei aqui, ó, grifadinho para vocês verem o que é desmossomos. Entendam essa figura, acompanha essa setinha. Aqui eu tenho uma célula, tá, gente? Ó, isso aqui amarelinho seria a membrana plasmática da célula, tá delimitando toda a célula, tá? Então aqui eu tenho uma célula. Isso aqui que eu tô circulando, tá aqui o núcleo, tá aqui organelas e etc, tá? Aqui do lado eu tenho outra célula e aqui do outro lado outra célula, então eu quero que vocês imaginem isso. O desmossomo é isso aqui. O desmossomos, ele tá fazendo isso aqui, ó, como se fosse uma estrutura que une as membranas plasmáticas das duas células. Faz isso aqui, tá aqui a membrana das duas células e o desmossomo faz isso aqui. Faz com que as células se fiquem mais juntinhas umas às outras. Então, o que são os desmossomos? São modificações que aparecem nas membranas adjacentes de células vizinhas, tá? Isso aqui acontece no tecido epitelial do nosso corpo inteiro, tá? A finalidade é promover a maior união entre as células. Gente, tire aqui pelas células da nossa pele. Tecido epitelial é qualquer tecido de revestimento que cobre o nosso corpo inteiro, por dentro e por fora, tá? Aqui eu tenho a célula do intestino também, que também é tecido de revestimento, é um tipo de tecido epitelial. Essas células, elas são tão juntinhas umas às outras, tão juntinhas, e para que elas fiquem juntas, as membranas, elas têm que ter essas estruturas diferenciadas. Então, a função do desmossomo é unir a célula. Unir células vizinhas, tá, gente? Basicamente, praticamente tudo a mesma função, essas estruturas. Aqui as interdigitações, que é isso aqui, ó, preste atenção. Acompanhe comigo a figurinha. Eu tenho aqui do mesmo jeito uma célula que seria outra célula. Aqui é a membrana. Note que a membrana faz essa voltinha aqui, tá? Faz essa dobra. Aí ela vem e faz isso aqui, a dobra. Isso aqui são interdigitações, tá? Quando ela faz essa dobrinha assim, isso aqui são as interdigitações. As interdigitações faz as duas células vizinhas fazer isso aqui, ó. Uma membrana se encaixa na outra, como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, a célula fica como se fosse lá encaixadinha uma à outra. Qual é a função? União, maior união. Basicamente, maior união entre células vizinhas. Muito parecida com a função do desmossomo, porém, são estruturas diferentes. Só ler para vocês. São projeções laterais da membrana plasmática de uma célula que se encaixa em depressão da membrana da célula vizinha, até como pecinha de quebra-cabeça, proporcionando uma maior união. Já outra, ó, zônula de oclusão. Aqui vejam a figura, eu tenho uma célula que eu tenho outra. Aqui eu tenho a zônula de oclusão, que aqui está aumentado. O que é a zônula de oclusão? Olha, aqui eu tenho a membrana de uma célula, aqui é a membrana de outra. A zônula de oclusão é como se fosse um grampeador, o gramo do grampeador. Grampeou as duas células, tá? Então, a função da zônula de oclusão é exatamente
ligar uma célula à outra. Ela gruda mesmo, como se fosse um grampo, tá, gente? Olha, é uma região contínua em torno da região apical de certas células epiteliais, que une a membrana plasmática das duas células vizinhas. Então, a função é união, é deixar as células unidinhas umas às outras, tá? Basicamente essa. A junção comunicante, o próprio nome já diz, comunicante, é alguma estrutura que faz com que as células vizinhas se comuniquem, tá? Então, só pela figurinha aí, vocês olham aqui a figurinha, aqui eu tenho a membrana de uma célula, aqui a membrana de outra. Vocês veem como se fosse o quê? Um cano, não é? Um canal ligando uma a outra. É exatamente isso que a junção comunicante faz com que as células se comuniquem. Elas estão tão juntinhas umas às outras, só que elas precisam de nutrientes, elas precisam de substâncias. Então, elas se comunicam passando substância de uma para outra. Deixa eu só ler aqui para vocês, olha. Observado em células epiteliais, musculares lisas, musculares cardíacas e nervosas, tipos de células diferentes, tá? É uma estrutura formada por tubos proteicos paralelos que atravessam as membranas das células vizinhas, estabelecendo entre elas uma comunicação que permite troca e passagem de certas substâncias, como nucleotídeos, aminoácidos, íons e etc. Então, basicamente, a função é fazer com que a célula se comuniquem, se unam umas com as outras, tá, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Desenhe, se vocês conseguirem desenhar, fazer o desenho, colocar o nomezinho em cima, desenhando, é mais fácil. Por quê? Porque vocês vão ter a memória fotográfica. Ajuda demais na biologia a memória fotográfica, tá? Você fez o desenho da junção comunicante. Quando aparecer lá numa questão, essa imagem você já tá comunicando, junção comunicante, tá? Então, isso é super importante, esse desenho. Sem memória fotográfica é impossível estudar biologia, né? Porque geralmente nas questões aparece sim esses esquemas, essas figuras que vocês vão ter, que a gente tem que saber. Então, a melhor forma é desenhar, tá? E as células precisam de substâncias. Essas substâncias, elas têm que entrar, como tem que sair. Isso é feito através de transporte, tá? Então, a gente vai estudar agora os transportes através da membrana. A membrana plasmática, ela não isola totalmente a célula do meio extracelular. Como é uma unidade viva, a célula precisa adquirir certas substâncias do meio externo para garantir sua sobrevivência. Assim como precisa eliminar algumas substâncias, tá certo, gente? Que estejam em excesso ou que sejam tóxicas no meio intercelular. Então, traduzindo, a célula ela precisa tanto adquirir substâncias como se livrar de substâncias. E essas substâncias, para entrarem ou saírem da célula, elas precisam atravessar a membrana plasmática, e a gente vai estudar agora como ocorrem esses transportes.